Pois é, para analisar esse cenário, nós convidamos o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, né, para entender, né, um pouco como é que está a situação desse mercado. Sérgio, obrigado pela participação, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Petro? Prazer falar com você aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, né, onde é que termina a real preocupação do mercado em relação a esse ajuste fiscal e começa também a especulação, né, de quem se aproveita dessa volatilidade do câmbio? Como é que se analisa isso como um economista? A grande puxada desse câmbio ao longo desse ano, né, a gente está falando de um câmbio que estava a 5 no início de 2024, está caminhando para encerrar o ano em torno de 6. Quer dizer, a grande razão por trás disso é de duas ordens. Uma doméstica, que é a questão fiscal. A gente teve vários momentos de pior ao longo do ano, a mudança da meta, as indefinições em relação à sustentabilidade da meta em si no segundo semestre, e agora o pacote fiscal, que foi duplamente frustrado, né? A construção dele, que parecia ser um ajuste de gastos que o governo sinalizava que poderia ser importante, no final acabou sendo muito frágil, muito inferior ao que se imaginava, e entrou ainda a isenção do imposto de renda também, que diminui a capacidade de arrecadação a partir de 2026. Quando a gente junta tudo isso, parte importante desse aumento de câmbio que a gente está vendo ao longo desse ano tem a ver com esse cenário fiscal doméstico. Outra parte tem a ver com o cenário internacional. A eleição do Trump também coloca uma incerteza em relação à condução da política econômica por lá nos próximos anos. Isso tem elevado a taxa de juros longa nos Estados Unidos, apreciado a moeda americana e, consequentemente, pressionado as moedas emergentes mundo afora. Ou seja, a nossa moeda depreciou também nos últimos 2 meses, em parte por conta desse cenário internacional adverso. Então, o conjunto desses elementos justifica esse câmbio nesse patamar. É difícil imaginar que vai ser muito diferente disso ao longo dos próximos meses. O câmbio deve estabilizar em 6 e deve ser o novo patamar que a gente vai ver. Esse é o novo 5, né, que era no começo do ano. O 6 está caminhando para ser a taxa que a gente vai começar a trabalhar de base aí ao longo dos próximos meses. Perfeito. E com esse novo patamar do câmbio, né, como é que isso impacta o agro? Mas o lado positivo disso, especialmente para o agro, é no momento que tem safra boa vindo ano que vem, né? Tem preços relativamente bons. Um câmbio, né, indo para esse patamar, podendo ficar ao redor de 6 ao longo de 2025, tem aí um cenário de retomada de retorno de faturamento para o setor bastante importante em 2025. 2024 foi um ano de ajuste, mas em 2025 volta a ser um ano positivo, talvez parecido com o que foi aquele ciclo positivo que a gente vivenciou no setor, né, entre especialmente 21, 22 e 23, a gente pode retomar um pouco disso agora em 2025. Para os setores e para as empresas que estão em dificuldade, pode ser um alento de ter esse ano um pouco mais positivo nas três grandes variáveis que são importantes, né, preço, câmbio e safra, que tende a ser positiva ano que vem. Por outro lado, a questão da inflação, né, a gente teve não só com essa elevação do dólar provavelmente aumentando questões de insumos, né, e ao mesmo tempo, né, embora seja só a partir de 2026, essa isenção, né, de quem ganha até R$ 5.000 pode dar à classe média, que hoje representa aí quase 80% dos trabalhadores assalariados, um poder de compra maior. Você acredita que isso possa impactar a inflação e, ao mesmo tempo, gerar um pouco mais de receita para o governo em relação a impostos? Como é que você vê essa relação? Eu acho que, infelizmente, Petro, em tudo que o governo fez, criou com esse pacote fiscal, nubla qualquer coisa positiva que a gente possa ter à frente, especialmente nesse sentido da isenção. Por quê? Como o pacote foi muito frágil, a gente está vendo o comportamento disso no câmbio, que está aí indo para R$ 6 por dólar. O impacto na inflação, que já está acontecendo ao longo desse ano, vai ser ainda mais claro, né? Essa expectativa de inflação vai começar a subir nas próximas pesquisas do Focus, vai começar a caminhar para algo em torno de 4,5%, e por conta disso o Banco Central vai ter que subir juros com mais força. Não tem muita alternativa. Então, a Selic hoje, na cabeça de todo mundo, estava algo entre 12 e 13, está começando a ficar entre 13 e 14. Uma grande chance da gente chegar a 14% no primeiro semestre do ano que vem. Taxa de juros nesse patamar tem uma grande chance de afetar o crescimento econômico em 2026 e colocar uma dificuldade muito grande para o próprio governo. Então, tudo que o governo está fazendo nesse momento
é negativo para ele mesmo daqui 2 anos, um cenário eleitoral que, com isso que está sendo construído agora, vai tornar a vida do presidente Lula muito difícil na tentativa de reeleição. E a vida da população também, porque juros mais elevados significa crédito mais caro, inflação mais elevada também prejudica especialmente a população mais pobre. Então, tem 2 anos finais do mandato do presidente Lula que vão ser bem mais complicados do que foram os 2 anos iniciais. Mas esses 2 anos finais foram construídos nos 2 anos iniciais, né? Os erros de política econômica que foram feitos ao longo desse período, a gente infelizmente vai pagar o preço agora na parte final do mandato do presidente. Perfeito. Quero agradecer então ao Sérgio Vale, né, pela análise aqui no Mercado e Companhia. Obrigado, viu, Sérgio? Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Obrigado, Petrin. Sempre um prazer. Até a próxima.